sobre a ceia. Eu não vi nada ainda, assim, né? Mas eu sei que lá está escrito assim, que é para a gente examine-se o homem a si mesmo e coma. Ponto número 1. Ponto número 2, há muitos que dormem, se você tomar em vão, tal. Queria saber sobre isso. Por exemplo, meu marido, ele veio só me acompanhar. Ele não faz parte. Aí, se ele tivesse aqui no nosso meio, ele poderia participar? Como que ficaria a questão dele? É isso. Primeiro de tudo, você já conheceu, já pegou lá no site o curso de Sistematizando? Nada do que eu te falar aqui vai ser tão bom quanto o curso, porque o curso eu me debrucei para fazer a síntese da coisa. Porque ali eu explico versículo a versículo de 1 Coríntios 11. Versículo a versículo. Porque ali tem que entender o contexto bem certinho. Para começo de conversa, batismo e ceia, você tem que... se não me engano, a aula que eu dei de batismo é 4 horas e a de ceia é 3 horas. Então é uma aula complicada. Se eu for falar, tem que discorrer tudo, porque se eu pegar rápido, eu vou deixar algum fio para trás. E esse é meu medo. Não estou dizendo nem teu. De repente alguém que está ouvindo aqui vai deixar um fio e não é bom. Mas a gente pode fazer uma análise do texto. Não, mas é que tem que explicar todo, a vértebra inteira. Para começo de conversa, ceia, no original, é refeição. Atos 2, 42, diz o quê? Eles estavam todos os dias no pátio do templo e nas casas, partindo o pão. Ceia. A ceia é essa, é de se alimentar. Você quer ver? Você foi de qual denominação? Comunidade da Graça. Você, quando participava da ceia lá eles chamam de Santa Ceia também? Esse termo não existe. Inclusive, quando eu fiz teologia, o meu próprio professor disse: a ceia vai mudar nos próximos anos. Tem 3 coisas que vai mudar no sistema nos próximos anos. Escrevam isso. A ceia, o batismo, outras coisas também vão. Mas principalmente essas. E língua estranha. Por quê? Porque os teólogos de hoje já sabem que eles erraram. Então já quando eu fiz teologia, não sei se o Romário, ou algum professor teu já confessou nas aulas quando você fez teologia, o meu professor confessava direto. Ele dizia assim: nos próximos anos, nós vamos trabalhar para tirar da mente das pessoas tudo que ensinamos errados essas décadas todas. Exemplo, língua estranha. Eles vão ter um trabalho muito grande para poder tirar isso. Você pode ver que os teólogos, os professores de teologia de cada denominação não falam em línguas. Quem fala é o povo que ainda está ensinado errado. O teólogo está lá bem quietão, como diz. E ele se sente especial por isso. Por isso que ele senta todo, que eu sei que isso aí é tudo mentira. É uma besteira. E a ceia eles sabem também. Eles sabem que erraram. Eu vou te provar que já lá atrás eles sabiam. Quando você participava da ceia, que não é santa, isso é só o título de alguns contextos. Colocam Santa Ceia, um termo católico. A ceia não é santa, é só uma refeição. 2 santos. Veja bem, quando você participava lá na tua comunidade, você alguma vez cantou 39 ou 100 e... Qual da harpa cristã? 39 e... 301. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Mudou, né? Vamos analisar só essa música. Você vai entender o que é ceia. Só na música que eles cantam nas ceias e não prestam atenção. Na música. Poucos pães multiplicou. Quando Jesus multiplicou pão, era ceia? E tinha peixe? Opa, então tem alguma coisa errada. Eles estão cantando, poucos pães multiplicou com um cálicezinho de vinho, e dizendo que só aquilo ali é ceia. E pior, algumas denominações têm transubstanciação. Quando você ora, você acredita que aqueles elementos se transformam no corpo de Cristo. Que é o caso da hóstia, por isso que não pode mastigar, porque é o corpo de Jesus Cristo. É místico.
consubstanciação. Aí você ora e acredita que o corpo de Jesus está com os elementos, mas não é os elementos, e nem os elementos são o corpo, mas estão ali juntos, com, espiritualmente, misticamente. Veja bem. Poucos pães multiplicou, água em vinho. Quando é que ele transformou água em vinho? No casamento. O casamento era ceia? Segundo a visão evangélica. Ué, mas o que eles estão cantando então? Ué, eles cantam e não entendem o que cantam. Entendeu? O próprio escritor da música já sabia que ceia é qualquer momento que se compartilha um alimento. Não é santa. Isso, para você entender a ceia, por que ela se transformou isso, você vai ter que estudar o mitraísmo. Que dorme. Sim, vamos. Vou te explicar. No contexto de ceia, no estudo que você pode fazer, um capítulo antes, 1 Coríntios 10, vai falar sobre a mesa do Senhor. Em 1 Coríntios 11, como eu já disse, Paulo exclui. Lembra? Eu falei há pouco, uma pessoa que estava tendo relação sexual com a madrasta, exclui da mesa. Porque o mais importante é a comunhão. Eles ceavam todo dia. A ceia era todo dia. E com o tempo passou a ser quinzenalmente, mensalmente. Até na CCB é anualmente. Uma vez por ano. Quer dizer, as coisas mudaram com o tempo. Eu já vou chegar aí. Aí o que acontece? Nós temos um problema. Porque se você não lê 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, você não entende ceia. Na visão de Paulo para a igreja. A igreja de Corinto fazia a ceia, mas de forma errada. Paulo diz, está tendo aí no meio de vocês acepção de pessoas. Que é o que Tiago falou no capítulo 2 e a gente vai abordar amanhã. Estava acontecendo o seguinte, as cartas a Corinto são cartas difíceis. Tinha o problema do cabelo, tem um contexto. O problema da ceia, outro contexto. Você tem que analisar o contexto. Então vamos lá. Engraçado que o problema do cabelo na Assembleia eles resolveram, na Batista, em outras. Mas a da ceia não resolveram. Vamos lá. Mas vamos lá. O cabelo com o tempo eles foram resolvendo, até que resolveram. Explicaram para as pessoas que é por causa das prostitutas, que eram carecas e blá, 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 blá. Mas a ceia ainda não explicaram. Está faltando explicar. Eles vão explicar. Escute isso, vai mudar. Ao ponto que parece que eles estão imitando a gente, mas não é. É que eles sabem da verdade, mas eles têm que ir com calma. O povo tem que aprender com calma. Aprendeu tudo errado todos esses anos. Que a ceia, o que acontece na ceia? A ceia é um momento de ensinamento, entendeu? Tira hoje para os dias de hoje. Lá nas épocas dos nossos pais, a ceia, nós sentávamos na mesa, pai, filho, pai, marido, mulher, filhos. Que era um momento de ensinamento. Hoje não tem mais isso, acabou. O filho come agora, o outro come outra hora. E lá na época de Jesus também, ele chegava, senta todo mundo aí, Jesus começava banquete e ensinamento. E tem a ceia também, que é essa ceia que tu fala de casamento, eu acho que tem uma diferença aí. Eu vou te explicar. Acontece o seguinte, a igreja, os convertidos, não só ceavam no sentido de refeição. Eles ceavam numa festa que está lá no livro de Judas, chamada de festa ágape. É a festa que os coríntios estavam fazendo. É uma festa de amor. Só que essa festa de amor não tinha nada. Por isso que Paulo fica nervoso. Porque era assim, ó, os bem de vida, o Valdemir, assim, que é ricão e tal. O Valdemir sentava aqui, ó, nessa mesa aqui, só com os ricos aqui, ó. E os pobres sentavam lá no canto. E aqui tinha alcatra, maminha, vai falando aí, picanha, salmão, canapés. E lá no finalzinho, tinha o irmão Áquio com tapioca velha. Pão, banana, farinha, fubá. Com água ácida. E a mãe dele queria dar um bife pro Áquio, ele não queria. Né, mãe do Áquio? Aí o que acontece? Paulo está dizendo, examine-se,
Porque de amor não tem nada. O que vocês estão fazendo é para condenação. Se é para fazer isso, coma em casa. Porque se vocês se reúnem como igreja para cear, tem que ser de amor. Vocês estão tendo acepção. Aí ele diz, até importa que essas heresias aconteçam. A heresia do quê? De acepção de pessoas. Para que os sinceros se manifestem. E ele começa a discorrer. Aí ele cita 4 versículos que é da passagem da Páscoa. A Páscoa não é para a igreja. A Páscoa é para Israel. A Páscoa tinha cordeiro assado, azeite de oliva, rúcula, que mais? Alface romana, pão asmo, que mais? Tinha água salubre para simbolizar as ervas amargas. Era só os homens que podiam comer. Então, se você quer reproduzir a Páscoa, que Jesus falou lá atrás, porque inclusive nas Santas Ceias, eles usam João, o capítulo da ceia. E está errado. Porque o capítulo da ceia, João 6, por exemplo, João 6, o que vai falar? Páscoa para Israel. Por isso que eu digo, todos os erros do sistema estão resumidos numa vértebra. Conserte essa vértebra e você conserta quase tudo. Que é entender Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai debater com o adventista. Qualquer um. Se você for por isso, ele leva uma surra em 1 minuto. Vamos lá, meu amigo. Considerando que Mateus, Marcos, Lucas e João é período intertestamentário, não é Novo Testamento, me prove que eu tenho que guardar o sábado. O cara vai citar o quê? Mateus, Marcos, Lucas, João, acabou. Mateus, nos dias de Jesus, antes da morte. Ele veio em 3 anos, lembra de Jonas? 3 dias no seio de um peixe. Aí Jesus também fica 3 dias para consertar tudo isso aí. E aí inclusive rasga o véu. Agora veja só, até esse dia de rasgar o véu, ele está consertando as coisas. É o que está escrito em Malaquias, capítulo 3 e capítulo 4. Eis que vem o anjo do conserto. Quem é o anjo do conserto? Jesus Cristo, para consertar as coisas. Ele vem com o fogo do ourives, para purificar o ouro, para purificar, sabão dos lavandeiros. A coisa estava suja. E não é no povo não, é nos sacerdotes. Tanto é verdade que está escrito que eles estavam envolvidos em feitiçaria, adultério, maçonaria, já naquela época. Quer ver? Abre aí. Abre aí. Eu falei que ia falar só 7 minutos. Malaquias 3. Malaquias 3. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Vocês não têm vergonha? Malaquias 3. Como é que vocês vão aprender? Malaquias 3. Malaquias 3. Só ele tem Bíblia. Nos dias de Jesus era só Páscoa. Páscoa para Israel. A igreja começa a reproduzir a ceia, que é só refeição. Que era a festa ágape. Não é a Páscoa. A Páscoa não é mais para comer. Ele disse, vocês não vão comer isso aqui. Até que o reino venha. Milênio. Sabe qual é a ceia que nós vamos comer? O reino vem? Sabe quando é que o reino vai vir? Nas bodas do Cordeiro. Quando é que o reino vem? Apocalipse. Nós vamos ter um banquete que ele vai nos servir. O Deus em carne vai nos servir. Uma mesa. Tudo é tipológico, não sabemos como vai ser. Uma mesa. Servindo cada um de nós com suas mãos furadas. Ele vai servir cada um de nós nessa grande ceia para se apresentar a nós, naquele corpo dele. Com esse nome que conhecemos, qualquer nome que você o conheça. Feito isso, ele coloca a igreja no novo céu e nova terra e volta a ser espírito, como ele sempre foi. Ele só corporificou-se. Ele só ganhou esse nome que você conhece, Jesus Cristo, para se apresentar a você. Depois ele volta a ser o que ele é, espírito. Então, não é para comer mais, até que o reino venha. Não é, está escrito. Aí você pergunta para o sistema, o que o sistema diz? Nada. Nas religiões, eles não deixam pregar essa parte. É proibido, é só até ali e tem que seguir a ceia, o regime deles. Se fizer contra, joga você para fora.
Simples assim. Quando você trata do assunto pelo sistema de Santa Ceia, ou no catolicismo da hóstia, né, da comunhão da hóstia lá, todo esse ritualismo, esse misticismo envolvido todo, você está cutucando a onça com uma vara muito curta, com um palito de dente. Porque eu consigo enxergar, amados, eu tenho um princípio comigo que eu falo assim, quando a pessoa não tem respostas ou argumentos, quem não tem argumentos, parte para a ignorância. Esse é um princípio básico. Então, argumento contra argumento, argumento. Então, se você for a fundo hoje, num pastor, num líder, num ancião, ou mesmo num padre, num bispo, e tentar explicar a ceia para ele vai a 1 Coríntios 11, 23, os pastores, né? Porque parece que são ritualísticos, né? Eu aprendi do meu pai, que aprendi do meu avô, que o fulano tal, lá de tal denominação faz, eu faço igual, a minha é mais linda. A minha tem 1 gramo de trigo, tem cacho de uva. Eu já fiz isso. Muito. Então você realmente vai pegar algo que ele vai até uma altura e o próximo passo dele é partir para a ignorância. Ele vai chamar você de herege, vai chamar você de desviado, de apóstata da fé, porque realmente eles não têm argumento para continuar esse discurso, esse debate no nível correto, nem em alto nível, no nível correto. Começa a falar que a Ferreira de Almeida, por causa da Vulgata Latina, ela foi toda adulterada, né, foi compilada para levar ao erro, que a Bíblia não está certa, para você ver as pedradas que a gente vai levar. Gente, entendam, eles estão dizendo nos cursos de teologia, eles vão mudar isso. Eles sabem que está errado. Isso é uma sacanagem com o povo. Porque o povo, primeiro, há 20 anos atrás, não podia isso, não podia aquilo, não podia isso, não podia... Aí, de repente, eles vêm e dizem assim, agora pode. Vamos questionar pela lógica. O Marco Feliciano, há 20 anos atrás, disse que a católica é o demônio e que a política é do diabo. E que se ele entrasse na política, ele mesmo disse isso. Se ele entrasse na política, era para esquecer ele. Agora ele aparece na entrevista com o Roberto Cabrini e diz assim, acontece que eu estava errado. Porque nós entregamos a política para o diabo. E a política é o meio que nós temos para defender a igreja. E a igreja católica é nossa irmã nesse trabalho. Então amanhã, meu amigo, para chegar e contar qualquer coisa, mudar qualquer coisa, é batata. E o povo? Vaquinha de presépio de Natal. Vamos analisar só pela lógica agora, sem Bíblia. Sem nenhum conhecimento, só pela racionalidade. Gente, na CCB toma ceia uma vez por ano. Na Assembleia, por mês. Na Deus e Amor tem toda semana. Mas não é obrigatório. Mas tem toda semana. Na sede tem toda semana. O tabernáculo, se não me engano, é uma vez a cada mês também. E assim vai. Uma é vinho. Tabernáculo e CCB. A outra é suco de uva. Assembleia, Batista, babá. Tanto que a CCB e a Assembleia se dividiram, um dos motivos foi isso. Vinho e suco de uva. Essa briga tola. Porque não é nem vinho e nem suco de uva. É o sangue de Jesus só. Pronto, acabou. Mas vamos pela racionalidade. Se é o Espírito Santo que está lá, e nós estamos errados, reconheceremos agora. Se é o Espírito Santo que está lá, por que é que eles se dividem e brigam por suco de uva, vinho, por quando é tomado, de que período? Por exemplo, na quadrangular é feita uma ceia à parte para os congregados, para os visitantes. Na Assembleia isso é heresia. Na Deus e Amor só toma ceia quem é da Deus e Amor. Na Assembleia, se um Deus e Amor for na Assembleia, pode tomar ceia. Na Renascer, criança toma. E aí? Que Espírito Santo é esse que fez de várias formas? Não tem várias formas, tem o que está escrito. E o que está escrito é nenhuma ceia dessas. Porque eles falam a ceia, eu já perguntei. Já levei uma pessoa na Renascer uma vez, ela estava bêbada, ela tomou. E aí eles falam assim que a ceia é do Senhor, não é deles. Então eles só falam e a pessoa julga a consciência. Aí cria-se muito misticismo, a ponto de, eu participei disso, você deve ter participado. Você como pastor da Assembleia, o Valdemir, eu acho que também. Você já participou disso? Você é assembleiano? Enterramento
de pão e vinho no fundo do quintal do templo. Pega os pães que sobraram da ceia, o vinho, e enterra. Porque se cachorro beber, se criança beber, morre. Olha que misticismo tolo. Você concorda comigo que na prática, por um grupo de pessoas reunidas, é muito mais fácil você criar um ritual místico de um pãozinho e de um cálice? É mais comercial, mais bonito, mais templário, mais... até me fugiu a palavra agora. Mas do que você reunir os irmãos igual aqui e toda semana você ter lá na tua casa 10, 12 pessoas comendo junto com a crise que está, você dividir. Então eu digo assim, que é muito mais prático você fazer esse ritual no templo do que você ter um compromisso de ceiar pelo menos uma vez por mês com todos os irmãos em volta e ter comunhão. É o que nós temos aqui. Hoje nós estamos desfrutando dessa comunhão. E a ceia é a nossa mesa. Então, para o sistema, você acha que já imaginou pegar o dízimo e a oferta e fazer um jantar todo mês? Quanto ia custar isso? Ia vir um monte de gente indesejável, vai ver os mendigos lá cheirando mal, vai sentar perto dos ricos. Jesus disse, se você quer fazer a ceia certa, chame todos que não podem te retribuir para a tua casa, que não podem te dar um novo banquete. Chame todos para a sua casa e dê para eles uma ceia. Essa é a ceia da Bíblia. Então a ceia era o momento de dividir. Se eu tenho demais, eu divido com meu irmão que tem de menos. Então no momento de crise, era para ser um momento de compartilhar mais e não menos. E não é desculpa o templo dizer, não tem dinheiro suficiente. Porque se chegar e convidar todo mundo e falar assim, quem traz o arroz, quem traz a carne, quem traz o pão, quem traz a salada, todo mundo ia participar. Todo mundo ia trazer. E todo mundo ia comer e ninguém ia passar a necessidade. Mas se o objetivo é arrecadar fundos, eu não ganho nada com isso. Então eu não vou fazer. Então a ceia verdadeira é, eu não vou ganhar nada com isso. Todos precisam aprender isso. Tomara que todos já tenham aprendido. O evangelho é repartir. A ceia na Páscoa para os judeus era comer. A ceia para a igreja também ganha um sentido espiritual, que é partir o pão. Ele partia. A ênfase no Novo Testamento não é mais comer, é partir.